Olá! Nesse vídeo nós vamos examinar os reflexos do pacote anticrime no que diz respeito à alteração da natureza da ação penal no crime de estelionato. Você sabe que, diante do silêncio da lei, o crime de estelionato, antes do pacote anticrime, era de ação penal pública incondicionada. Não havia nenhuma referência à representação. A Lei 13.964 de 2019, de 24 de dezembro de 2019, denominada de pacote anticrime, dentre as diversas alterações promovidas, alterou a natureza da ação penal no crime de estelionato. Veja, de regra agora, o crime de estelionato depende de representação. Salvo se a vítima for administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos, ou incapaz. Nós estamos diante de uma norma de natureza híbrida, mista. É comum afirmar que a ação penal tem natureza processual. Mas quando nós estamos diante de uma ação penal pública condicionada à representação, nós estamos com reflexos penais, porque a ausência de representação no prazo de 6 meses, aquele estabelecido pelo 38 do Código de Processo Penal ou 103 do Código Penal, gera extinção da punibilidade pela decadência. Então nós temos uma norma de caráter híbrido, uma norma heterotópica. Então, como nós temos inegáveis reflexos penais, surge a dúvida sobre a retroatividade dessa norma. Essa norma vai retroagir para alcançar os fatos anteriores à edição do pacote anticrime? Nós vamos exigir representação da vítima, mesmo aos fatos ocorridos antes do dia 23 de janeiro de 2020, que é quando entra em vigor essa norma. Nós temos que discernir aqui acerca do momento em que se encontra essa apuração. Se nós já estivermos com um processo instaurado, com ação penal em curso, creio que nenhum reflexo terá o pacote anticrime. Porque ele não estabeleceu uma regra de transição. Lá em 95, a Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais, alterou a natureza da ação penal no crime de lesão corporal dolosa leve e lesão culposa. Antes da Lei 9.099, esses crimes eram de ação penal pública incondicionada. E a partir da vigência dessa lei, passaram a ser de ação pública condicionada à representação. É o que diz o artigo 88. Veja lá. Além das hipóteses do Código Penal da legislação especial, dependerá de representação ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Essa mesma lei estabeleceu uma regra de transição, no artigo 91. Nos casos em que essa lei passa de representação para propósito da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. A doutrina batizou esse dispositivo de condição de prosseguibilidade. Condição para dar prosseguimento a uma ação penal que já está em curso. Diferente da natureza jurídica da representação em si, que é uma condição de procedibilidade. Condição para autorizar o oferecimento da denúncia. Condição para iniciar ação penal. Nada mais, nada menos que uma autorização da vítima para que o delegado instaure o inquérito policial, artigo 5º, parágrafo 4º, e o Ministério Público ofereça a denúncia. É uma autorização da vítima. Nós estamos aqui com um meio termo. O que está em vigor aqui não é o interesse público, pura e simplesmente, e também não é interesse privado, pura e simplesmente. Nós temos aqui, sim, uma possibilidade de evitar o streptus iudice, streptus fori, constrangimento com o processo, desgaste com o processo, se a vítima não o desejar.
basta não representar, que não terá processo, não terá inquérito, nada acontecerá. Agora, se ela desejar enfrentar o processo, porque há um certo constrangimento aqui. No final das contas, num crime de estelionato, a vítima foi enganada por alguém. Então há uma certa redução da vítima em relação ao autor do crime. Nós temos aqui um estado anímico comprometido pelo ardil, pela fraude ou qualquer outro meio fraudulento. Isso pode gerar vergonha, pessoal. Então talvez essa tenha sido a razão da alteração da natureza da ação penal no crime de estelionato. Se a ação estiver em curso, segue em curso, porque nós não tivemos uma regra de transição, uma condição de prosseguibilidade. O problema é se a ação ainda não iniciou. Se os autos ainda estão lá na delegacia ou com o Ministério Público. A vítima deverá ser chamada para oferecer representação? Creio que depende da situação. Se nós tivermos um fato registrado na delegacia com autoria conhecida, a vítima não precisará ser chamada à delegacia. Ela não foi ouvida ainda, é oportuno que quando ela for ouvida, que ela possa representar. Aí está tudo certo. O grandíssimo problema prático é se ela já foi ouvida, o delegado já ouviu as testemunhas, está em fase de fechar o inquérito policial. Agora vai ter que chamar a vítima de novo? Nós sabemos que a estrutura das polícias do Brasil inteiro é carente. Teríamos muita dificuldade com isso. Mas onde que nós podemos embasar esse entendimento de que não precisa chamar a vítima de novo para manifestar uma representação? Embasamos na jurisprudência. O que é representação conceitualmente? É uma manifestação de vontade. Desde sempre se afirma que essa manifestação de vontade não exige forma sacramental, forma rígida, muitas formalidades. Basta que fique claro à autoridade policial a intenção de ver apurado o delito e fique claro ao Ministério Público a intenção de ver processado e punido o autor do fato. Quando nós fazemos uma varredura pela jurisprudência, nós descobrimos muito tranquilamente isso na Suprema Corte, no STJ, em tribunais diversos. Eu peguei um julgado aqui da STF, veja lá, grifei ali, é firme o entendimento dessa corte nas hipóteses de crimes sexuais que a representação do ofendido, seu representante legal, prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada, precedentes do STJ. Em caso, a narração da violência sexual foi efetuada pela genitora da vítima, autoridade policial, no dia seguinte aos fatos, ostentando riqueza de detalhes. Tal registro de ocorrência se presta a substituir a representação. Ou seja, a pessoa foi à delegacia, registrou a ocorrência de um crime que depende de representação. Nesse caso aqui, crime de estupro. A época em que exigia, porque o crime de estupro atualmente é de ação penal pública e incondicionada nos termos 225 lá do Código Penal. Simples registro de ocorrência, basta. Mas se eu fizer uma varredura também em jurisprudência local dos tribunais pisos, também vão encontrar isso. Então veja só, por exemplo, aqui ó. Prescindir formalidade expressa de representação da vítima como condição de procedibilidade. Atos exteriores como comparecimento à delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência, depoimento, realização de exame de corpo de delito, que bem evidenciam a intenção da vítima na persecução penal. Então, isso é comum, essa jurisprudência é comum nos tribunais. Aquela exigência de que apareça expressamente em algum lugar lá no inquérito, normalmente é na ocorrência, deseja representar contra o autor da infração penal. É certo que as polícias, a partir de agora, vão colocar nos seus sistemas, vão alterar seus sistemas muito facilmente para colocar a representação lá.
deseja representar contra o autor do crime? Sim ou não? Bota o X ali e está resolvido. Eu sempre sugiro que os policiais também joguem no corpo do histórico da ocorrência. Faz a narração do fato e coloca lá. Deseja representar. Só isso. 2 palavrinhas. Deseja representar. Tá ótimo. Agora, quando não aparece isso, então significa que a pessoa foi à delegacia, registrou uma ocorrência, com isso pediu instauração de inquérito policial e ela não quer ver processado o autor do crime. Foi à delegacia só por efeito de estatística. Então, se nós temos uma autoria conhecida, não precisa chamar a vítima de novo. Agora, se a autoria for desconhecida, não raras vezes, inquéritos policiais são instaurados para apurar a autoria da infração penal. A pessoa foi vítima de um golpe, mas ela não sabe ao certo quem é o autor daquele golpe. Ela vai à delegacia e registra. Olha, eu comprei um objeto, eu coloquei o dinheiro lá no envelope, aí eles estão dizendo que o dinheiro não estava no envelope, eu caí num golpe. Mas eu não sei quem é o autor do crime. Agora nós estamos diante de uma situação diferente. Autoria desconhecida. Ora, se a autoria é desconhecida, o delegado precisa esclarecer a autoria. E tão logo o delegado descubra quem é o autor do fato, aí é caso de ele chamar, sim, a vítima e perguntar se ela quer representar. Aí eu estou de acordo com o artigo 38 do Código de Processo Penal, que o direito de representação se dá a partir da ciência da autoria, do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Então o delegado chama a pessoa e diz, olha, quem praticou esse fato contra o senhor foi o fulano de tal. Deseja representar? Aí sim, porque oportunamente o delegado vai precisar ouvir essa pessoa. Então ali é o caso de retroatividade dessa norma. Se não tiver essa manifestação da vítima, aí sim ser declarada extinta a probabilidade pela decadência em face da ausência de representação. Agora, imaginemos que os autos já estão com o Ministério Público, que ainda não ofereceu a denúncia. O delegado apurou, o delegado indiciou e não consta do inquérito policial a representação expressa. Em lugar nenhum está escrito assim, deseja representar, a vítima assinou. Que providência deverá tomar o Ministério Público? Se o órgão ministerial entender que depende dessa representação e a quer de forma expressa, desprezando a jurisprudência do STF, do STJ, dos tribunais locais, no sentido de que o registro da ocorrência, a oitiva, os exames de corpo de delito que foram feitos lá, a vítima fez a coleta do material para perícia documentoscópica lá, perícia gráfica. Ora, vai dizer que isso não é interesse de ver o autor do crime processado. Se o Ministério Público entender que precisa de uma declaração expressa de representação, ele deverá intimar a vítima para fazê-lo e não simplesmente deixar correr o prazo decadencial contado da vigência da lei, 23 de janeiro de 2020. Se assim proceder, se simplesmente deixar os autos aguardando o prazo decadencial, está promovendo uma traição com a vítima, que procurou o Estado, foi ouvido pelo delegado, colaborou com a investigação, conseguiu descobrir a autoria do fato e ele está esperando a responsabilização criminal do autor do crime. E agora, por uma alteração que ele não foi avisado, ninguém pode se excusar de desconhecimento da lei. Nós não temos divulgação efetiva das leis no nosso país. As pessoas não sabem o que devem fazer. Vivemos em um país de miseráveis, de pessoas alfabetizadas se tanto. Então, simplesmente esperar o prazo passar e pedir ao juiz declaração de extinção da punibilidade, ou pior ainda, promover pura e simplesmente o arquivamento do inquérito,
Porque hoje o arquivamento do inquérito é ato privativo do Ministério Público. Antes nós tínhamos um ato complexo. O delegado, por expressa disposição legal, artigo 17 do Código de Processo Penal, não podia arquivar autos do inquérito e não pode. Mandava ao Poder Judiciário. Passa pela distribuição, vai ao juiz. Juiz vista ao MP, só isso. O MP examina os autos, vindo da delegacia, entende que não tem justa causa para ação penal, pede o arquivamento. O juiz não concorda, provoca o Procurador-Geral da Justiça, em âmbito estadual, Câmara de Coordenação e Revisão, em âmbito federal, e lá o PGJ ou o PGR tem algumas possibilidades. Isso era a redação original do artigo 28 do Código de Processo Penal. Ali nós tínhamos chamado princípio da devolução. Agora não é mais assim. Agora o Ministério Público arquiva e faz essa homologação dentro da própria instituição, tendo sim possibilidade de recurso nesse caso de arquivamento. Mas seria o caso de que a vítima não ofereceu representação, o promotor arquiva o inquérito policial? Quero crer que não. Deve provocar a declaração de extinção de punibilidade, porque isso é um direito do autor daquele crime, de ver declarada extinta a sua punibilidade pela decadência, ou seja, pela não manifestação da vítima no prazo legal. Então o Ministério Público, ou ele intima a vítima para colher a sua representação formal e talvez até, dependendo do acordo que houver entre Ministério Público e polícia, restitui os autos à polícia para que a polícia colha a representação da vítima. Quero parecer que essa atividade vai ser bem onerosa para o Estado, notadamente para o Estado frágil, que são as polícias. Então aqui pode-se tranquilamente adotar a solução da não exigência de formalidade especial para representação. Se o inquérito veio da delegacia com a registro de ocorrência assinado pela vítima, a oitiva da vítima ali, não precisa de representação nenhuma, oferece a denúncia, manda embora. Agora, lá na delegacia, autoria desconhecida, no momento em que esclareceu a autoria, o delegado chama a vítima e dá eficácia ao artigo 38 do Código de Processo Penal. A representação é de 6 meses a contar da data do conhecimento da autoria. Creio que esse é um tema que vai levantar muita divergência doutrinária e jurisprudencial. Em seguida, nós vamos ter a manifestação aí dos experts da doutrina e também vamos assistir a manifestação das cortes acerca dessa retroatividade, da exigência de representação. No meu sentir, se a ação penal estiver em curso, nenhum reflexo tem. Segue em curso. Se nós tivermos um inquérito instaurado, pendente de denúncia, com autoria conhecida, não precisa chamar a vítima. Se nós tivermos um inquérito instaurado com autoria desconhecida, quando o delegado descobrir a autoria, chama a vítima para que ela represente. Nos fatos novos, aí não tem a menor dúvida que nos fatos novos, deve aparecer lá no registro da ocorrência. Sugiro que já seja no registro da ocorrência e não deixe para fazer só no oitivo da pessoa. As polícias devem colocar de uma forma clara, maior, uma fonte grande, porque nós vamos encontrar alguém lá na frente que vai entender que o simples fato de ir registrar a ocorrência, de comparecer à delegacia, ser ouvido, se submeter à perícia não basta. Então, diante desse tipo de interpretação, é necessário que a polícia cumpra o seu papel. Coloca um X em uma frase pré-pronta e ainda escreve outra na ocorrência e escreve de novo lá na oitiva da pessoa. Aí sim, regra nova, dali para frente segue o baile. Dali para trás são essas as sugestões. Um grande abraço.